Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs em Cristo, nós hoje estamos celebrando esta solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, comumente conhecida como Missa de Ano Novo, mas é bom a gente resgatar isso, né? Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Só que não dá para ignorar o fato de que nós estamos mudando de ano, ou como algumas pessoas gostam de dizer, mudando de ciclo, recomeçando. Bom, no fim das contas vai passar de um dia para o outro e a vida vai continuar a mesma coisa. Mas é bom que a gente tenha esses momentos na vida para a gente repensar um pouco as coisas e repensar como é que nós estamos levando a nossa vida e o que é que nós estamos esperando para o ano de 2024 e, de um modo geral, para toda a nossa vida, em vista daquilo que o Senhor preparou para nós. Porque se os nossos planos, meus queridos, não estão de acordo com os planos de Deus, sabe o que é que eu desejo para você? Que o seu 2024 seja um fracasso, um verdadeiro fracasso, mas aquele humilhante, doído, que diante de tudo o que aconteceu, o que tiver acontecido lá no dia 31 de dezembro de 2024, você olhe para trás e diga: meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer tudo isso? E eu vou dizer já agora: você esperou demais da coisa errada. Esperou demais daquilo que não ia trazer a salvação, a felicidade e a paz. Nós podemos começar esse ano cheio de esperança, uma esperança vazia, vã, e ela não é boa. É bom deixar ela de lado. Ou nós podemos começar esse ano um pouco com esse grito que nós ouvimos agora há pouco, aqui dentro da igreja: Senhor, eu não aguento mais. Entalado aqui, ó, aqui. Um não aguento mais, sabe-se lá por quê, a gente não consegue nem expressar. Não aguento mais o quê? Por causa de quê? O que é que precisa melhorar? O que é que precisa mudar para que eu experimente algo que eu desejo e que eu não sei o que é? Ou nós podemos deixar tanto essa presunção de lado, quanto esse desespero de lado, para começarmos a vida com uma reta esperança. Este ano com uma reta esperança, a esperança em Deus nosso Senhor, que sabe o que está fazendo. Nós não sabemos como será o nosso ano de 2024. Pode ser, meus queridos, não sei se vocês já pensaram nisso, pode ser que este seja o nosso último ano. Pode ser que nós não estejamos aqui no dia 31 de dezembro de 2024 para celebrar mais um ano novo. Pode ser que este seja o nosso último. E o que é que você vai querer ter apresentado para Deus neste último ano da sua vida? O que é que você vai querer ter colocar diante de Deus quando se encontrar com Ele, no fim de tudo, cheio daquelas esperanças vãs que você cultivou por muito tempo dentro do seu coração e que não te levaram a lugar nenhum? O que é que você vai querer apresentar para Deus nesse momento em que tudo se revelar, absolutamente tudo? Agora nós não vemos nada. Eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Eu tenho uma previsão. Vou almoçar na minha avó. Vou falar a hora que eu vou acordar, porque assim, vocês vão ficar me julgando, né? Mas assim, vou dormir um pouco mais. Amanhã à noite tem missa na Aparecida. E o que mais? Pretendo fazer uma caminhadinha. Eu disse que eu ia fazer hoje, não fiz. Então assim, terminando o ano mal, mas começando o ano bem, né? E o que mais que pode acontecer? Sei lá. Tanto de coisa pode acontecer. Imagina no ano que se inicia. O nosso coração tem que estar firmemente ancorado em Deus nosso Senhor, porque Ele sabe o que vai acontecer. Isso é fonte de grande esperança para nós, mas também pode gerar algum probleminha aí nos nossos corações. Por quê? Se Deus é onisciente e Ele sabe o que é que vai acontecer, por que Ele vai permitir o meu sofrimento nesse ano? Porque se tem uma coisa de que nós temos certeza que nós teremos no ano de 2024, é sofrimento. Isso pode ter certeza. Eu estava pregando uma palestra de um retiro agora, 2 semanas atrás, 2, 3 semanas atrás, para um grupo de pessoas, e a palestra era sobre oração, necessidade da graça, por que a gente tem que rezar. Aí eu abri no final para as perguntas, e vi uma pergunta assim, tipo, do nada, que não tem nada a ver com o tema. A mulher perguntou: padre, se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, por que Deus criou Adão e Eva?
Falei, minha senhora, vamos ficar no tema? Isso é meio difícil de responder, né? E na verdade, a teologia católica está aí há 2000 anos tentando responder isso, não consegue responder a contento. Porque de fato Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, se Deus quer o nosso bem e todos os projetos, os planos, as decisões de Deus são boas, então nós temos que crer firmemente que tudo que Ele fez, mesmo que tenha depois redundado em desgraça, por causa da liberdade humana, foi bom e que valeu a pena. Nós não conseguimos compreender as coisas a partir da perspectiva de Deus. Nós não somos oniscientes e não adianta tentar entender a onisciência de Deus. Ah, mas se Deus sabia, por que Ele permitiu? Honestamente, não dá para saber, mas tem uma coisa que a palavra de Deus nos diz: tudo pode ser assumido por aqueles que amam a Deus. Tudo pode ser transformado por aqueles que amam a Deus. E onde abundou o pecado, para quem é fiel, superabundou a graça, a esperança, a fé e um novo amor apareceu. Quando Deus lá no princípio, isso nós sabemos pela teologia, quando Deus lá no princípio decidiu criar o ser humano para partilhar com o ser humano a sua felicidade, num mesmo ato, a gente não consegue, a gente só divide as coisas assim para a gente entender melhor na cabeça de Deus, né? Mas na prática foi tudo no mesmo ato. O que é que Ele pensou? Ele ia criar o ser humano. O ser humano, para poder amá-lo, que é a causa da sua felicidade, precisava ser livre. Se não há liberdade, não há amor. De nada adianta um cara chegar para uma moça com uma faca na mão, colocar no pescoço dela e dizer: ou você casa comigo, ou eu te mato. Ela vai se casar, pode até se casar, mas não há liberdade e portanto não há possibilidade nenhuma aqui de amor. Para que haja amor tem que haver liberdade. Só que para haver liberdade é preciso considerar que o não pode aparecer. O livre-arbítrio está junto com a liberdade. Então Deus, querendo nos criar para a sua felicidade, querendo partilhar da sua felicidade conosco, Ele pensou nos seres humanos como criaturas livres. Ele previu que os seres humanos iam dizer não, e já previu desde o início que o seu Filho iria se tornar um de nós, para nos ensinar a utilizar a liberdade para o amor, longe de toda e qualquer inclinação egoísta do nosso coração. E quando Ele pensou no seu Filho, tudo no mesmo ato, pensou no seu Filho encarnado, Ele pensou na mãe. Estava tudo lá, tudo absolutamente lá presente. Celebrar Santa Maria, Mãe de Deus, é celebrar o princípio de todas as coisas, a bondade do coração de Deus. Deus desde o início pensou em Maria para ser mãe do seu Filho, que iria se encarnar por causa da nossa redenção, já que Adão e Eva recusaram a graça, haveriam de recusar a graça até então, mas o seu Filho iria reconquistar essa graça para nós, essa felicidade para nós, em sua própria vida, com o seu próprio sacrifício. E então Ele criou os anjos. E qual era a missão dos anjos? A missão dos anjos era de ajudar os seres humanos a chegarem no céu. Alguns exorcistas comentam dizendo o seguinte: cada anjo, isso é teologia também, né? Cada anjo possui uma natureza própria. Nós todos participamos da mesma natureza, somos todos seres humanos, ok? Cada anjo possui uma natureza própria, cada anjo é uma espécie diferente. E cada anjo foi criado com uma missão diferente. A missão mesma do seu anjo da guarda é a sua própria natureza, e a natureza do seu anjo da guarda é cuidar de você e fazer com que você chegue no reino dos céus. O seu anjo da guarda sabe se você vai para o inferno ou se vai para o céu? Não sabe. Deus sabe? É melhor não tentar responder essa pergunta. O que é que a gente tem que saber no meio desse caminho todo que a gente está vivendo? Independentemente do que Deus saiba a respeito do nosso futuro, importa o que Deus quer. E o que é que Deus quer? A nós todos no céu. Nós iremos? Não sei. Pode ser que a gente chegue lá e pergunte para Nossa Senhora: minha mãe, cadê fulano? E ela diga: não conseguiu, não foi fiel. Nós fizemos de tudo,
nós tentamos até o fim, demos todas as esperanças possíveis, todas as graças de fé possíveis, nós demos todo o amor possível e não quis. Meus queridos, Deus já viu tudo isso desde o princípio. Ele já sabe de todas as coisas, mas o nosso anjo da guarda ainda não sabe, e nós também não sabemos. E por que isso é importante para nós? Porque para nós há esperança e haverá até o fim. E Deus queria que Maria, sua Mãe Santíssima, participasse também desse conhecimento futuro das coisas, para cumprir a sua missão do modo mais perfeito possível, mais santo possível. Só que o conhecimento de Maria foi diferente. Deus o Pai, retomando, Deus o Pai viu todas as coisas, e vendo todas as coisas, conhecendo todas as coisas, decidiu que seria melhor o seu Filho vir ao mundo, ser crucificado, morrer por nós, ressuscitar, que isso daria muito mais glória a Deus. É por isso que Santo Agostinho diz: ó feliz culpa, ó feliz pecado, que nos mereceu tão graça, o Cristo. Não que ele valorize o pecado, obviamente, mas que por causa do pecado, hoje nós vemos a grandeza do amor de Deus por nós, na cruz. Deus viu então todas essas coisas. E Maria? O que é que Maria viu? Quando uma mulher fica grávida, ou então antes um pouco dela ficar grávida, pode ser que passe na sua cabeça milhões de possibilidades e de hipóteses a respeito do que é que vai acontecer na sua vida, o seu trabalho, a sua família, a sua casa que vai ter que reformar, os gastos que vão ter que ser feitos e por aí vai. Mas, gente, isso é uma coisa muito moderna, né? No passado, há uns 60, 70 anos atrás, quando não havia quando não havia espalhada essa cultura do anticoncepcional, as mulheres simplesmente engravidavam. Era mais 2 mãos para trabalharem na roça, e ponto final. Hoje em dia não, hoje é todo um contexto, uma coisa assim complexa, porque uma criança a mais vai causar um desconforto muito grande, e pode depois trazer uma alegria muito grande, certo? Então, uma mulher, quando ela vai engravidar, ela antevê muita coisa. E Maria? Maria era puríssima, Maria era imaculada, Maria estava dedicada ao templo, Maria meditava a respeito das Sagradas Escrituras, e especialmente a respeito do profeta Isaías. E no capítulo 53 do profeta Isaías, nós temos uma profecia que é a das mais comentadas de todas da Sagrada Escritura. E nessa profecia, nós temos algumas informações a respeito do Messias, que Maria rezou muitas e muitas vezes pedindo por sua vinda. Maria rezou pedindo pela vinda do Messias. Ela pedia a Deus: Senhor, que venha o Salvador, venha o eleito, venha o enviado, venha, Senhor, para nos salvar. Mas ao mesmo tempo ela sabia o que é que ele iria padecer para cumprir a sua missão. E quando ela disse sim, muito provavelmente, os teólogos e alguns santos concordam nisso, já no coração dela um sofrimento muito grande apareceu. Como ela não falava nada, diferentemente de nós, que precisamos expor em textões na internet os nossos sentimentos, Maria guardava tudo dentro do seu coração para poder meditar a respeito deles e encontrar a melhor saída. E nessa meditação certamente estava o capítulo 53 do Evangelho, da profecia de Isaías, que é quase um evangelho. Isaías diz o seguinte: eis que meu servo, com S maiúsculo, o Messias, prosperará, crescerá, ele se elevará, será exaltado. Coisa grande, né? Preparada para o servo. Assim como à sua vista muitos ficaram embaraçados, assim o admirarão muitos povos. E por que muitos ficaram embaraçados diante da vista do servo? O profeta Isaías diz: tão desfigurado estava que havia perdido a aparência humana. Maria, quando começou a meditar a respeito do seu filho, imaginem o que ela não deve ter visto dentro do seu coração, antes mesmo de tudo acontecer: o seu filho desfigurado. E tão desfigurado que parecia que não tinha aparência humana. Nenhuma mãe, meus irmãos, quando engravida, nenhuma mulher quando engravida, fica pensando em desgraça para o seu filho. Ai, se meu filho morrer afogado no balde. Ai, se eu esquecer a portinha da piscina aberta. Ai, se ele for assaltado e morrer com um tiro na cabeça. Ai, se ele cair de avião.
Ah, e se ele morrer no deslizamento do portão do inferno na estrada para Chapada, indo para o Réveillon? Ah, e se ele morrer de um ataque cardíaco fulminante, morte súbita? As mulheres não ficam pensando nessas coisas. Ninguém fica pensando nessas coisas. Mas no coração de Maria não tinha como não pensar, porque ela sabia das profecias. Ela sabia quanto sofrimento o seu filho iria ter. Depois o profeta Isaías continua dizendo a respeito deste servo sofredor: cresceu diante dele como um pobre rebento enraizado numa terra árida. Não tinha graça, não tinha beleza para atrair os nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. A beleza salvará o mundo, mas nem tanto, né? Mas nem tanto, porque este aqui não tinha beleza para atrair ninguém. Quem é que se sente atraído pela cruz? Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele carregou os nossos sofrimentos, e nós o julgávamos como um castigado, um ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. No coração de Nossa Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus, a privilegiadíssima, cujo título lhe é exclusivo, único, tudo isso estava se movendo. Ela via já o sofrimento do seu filho antecipadamente, e essa lhe era uma causa de dor muito grande, porque ela sabia com profunda fé que as profecias de Deus iriam se cumprir, que as coisas de fato iriam acontecer como estavam escritas. E agora imagine essa mulher na vila de Nazaré, olhando para sua vizinha fofoqueira e pensando: o quanto isso não vai custar para o meu filho? Olhando para as pessoas que eram desonestas no mercado e pensando: o quanto isso não vai custar para o meu filho? Olhando para aquelas mulheres impuras que foram levadas para apedrejamento em praça pública e pensando: o quanto isso não vai custar para o meu filho? As 7 espadas do coração de Nossa Senhora, na verdade, foram quantas? Não sei. Muitas. Porque você que é mãe e sabe disso, você que é mãe, sabe muito bem do que eu estou dizendo. Pensar na possibilidade do sofrimento do seu filho lhe causa dor. E olha que nós não sabemos a respeito do futuro. Maria sabia. Ela não sabia exatamente como, mas ela sabia. Ela sabia que isso iria acontecer, que as profecias de Deus iriam se realizar, e que Deus iria sustentar ela até o fim. E no meio disso tudo, ela disse sim. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nisto, meus irmãos, na atitude de Nossa Senhora, que sabia de todas as coisas, embora não soubesse dos detalhes, e mesmo sabendo, disse sim. E na atitude de Deus, que sabia em detalhes de todas as coisas, e mesmo sabendo das nossas miseráveis quedas, disse sim. É aqui que nós temos que encontrar a fonte de esperança para o nosso ano de 2024. Você não sabe o que vai acontecer nesse ano, mas eu tenho certeza de uma coisa: você vai sofrer. Eu também vou. Nós iremos sofrer, mas isso não é causa de desgraça para nós. Por quê? Deus fez em nós maravilhas. Deus está fazendo em nós maravilhas. Ele continuará fazendo em nós maravilhas. Santo é o seu nome. Precisamos nos unir à Santa Mãe de Deus para prepararmos esse nosso caminho de 2024, sabendo que, ainda que nós não saibamos, Deus sabe o que vai acontecer. Ele viu todas as coisas e viu que tudo era bom. E quando a gente olha para trás, fazendo um exame de consciência bastante sincero, nós iremos perceber que muitas coisas que aconteceram em nossas vidas, que naquele momento foi causa de verdadeira desgraça, de tristeza, de angústia, no fim das contas, se revelaram providentes. Deus agiu ali. Deus me tocou ali. Deus me chamou ali. Tanto a pregação quanto o sofrimento são as duas formas privilegiadíssimas pelas quais as pessoas se voltam para Deus. Pregação e sofrimento.
Se a pregação não dá certo, preocupa não, o sofrimento vai dar. E se o sofrimento não der certo, meu Deus, misericórdia. Nossa Senhora, a Mãe de Deus, quer nos ajudar. E por isso, sem esperanças vazias, sem coisas bobas para apresentar diante dela, sem pedidos baixos, rasteiros, materialistas, vamos colocar o nosso coração nas mãos dela e pedir 3 coisas muito importantes para este ano. Muito, muito importantes: fé, esperança e caridade. Porque quem tem isso profundamente desenvolvido, entra no céu. E peça, especialmente, circunstanciando todas essas coisas, ao sofrimento. Minha mãe, quando a cruz pesar para mim esse ano, quando a cruz me fizer doer os ombros, quando eu sangrar e chorar debaixo da cruz, eu te peço, já de antemão, aumenta a minha fé, aumenta a minha esperança, aumenta a minha caridade e me ajuda a ser fiel até o fim. Minha mãe, não deixe que o ano de 2024 seja o ano da minha traição a Deus. Que o ano de 2024 não seja o ano da continuidade da minha indiferença com relação a Deus. Minha mãe, me ajuda a amar teu Filho Jesus neste ano de 2024. São pedidos, meus irmãos, que valem tanto a pena e que Deus está ansiosíssimo em atender. Nós vamos para o céu? Não sei. Deus quer, mas eu não sei. A liberdade humana é um mistério incalculável. Mas Deus quer. Deus quer. E Ele nos deu a sua mãe para que nós tenhamos força com ela para entrar no reino dos céus. Vamos pedir estas graças no dia de hoje, encerrando o ano e começando o ano com ela, que sabia de todas as coisas e disse sim, que viu toda a causa do sofrimento do seu filho e disse sim, e exercitou a fé, e exercitou a esperança, e exercitou a caridade. Essa é a nossa fonte de esperança, e aqui nós podemos viver com uma fé muito profunda. Que a Santa Mãe de Deus seja também a nossa mãe, de um modo muito pessoal e particular, neste ano de 2024. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.